Vamos lá para o tema de hoje então, né? As crianças já foram aí para a sua programação especial. E deixa eu perguntar para vocês já ouviram falar sobre burnout, certo? Já ouviram falar burnout? Para quem de repente nunca viu, nunca ouviu burnout, né? A expressão vem do inglês, burn é queimar. E a ideia do burnout, a expressão em inglês é queimou por completo. E muito mais do que uma expressão em inglês, acabou se tornando uma expressão para falar de uma condição emocional, de alguém que se esgotou completamente, alguém que queimou todas as suas energias emocionais, né? Alguém que está completamente exausto e esgotado, que às vezes até entra num processo de depressão. E o que eu acho interessante, não sei se vocês também assim, mas eu lembro assim que uns anos atrás, 10 anos atrás, a gente ouvia muito pouco, quase nada, né, de burnout. E como hoje é algo que a gente ouve muito frequentemente. Né? Cara, todo mundo sabe de alguém que entrou numa crise de burnout, a gente fala muito disso, tem muitos livros sobre isso. Esses dias entrei na Amazon, digitei burnout, nossa, um monte de livros sobre isso. Agora, algo que eu acho bastante interessante é uma nova expressão que tem surgido, que se chama burn-in. Já ouviram falar disso? Não é uma expressão técnica, mas é uma expressão que está sendo usada justamente no sentido provocativo, porque out em inglês é fora, in é dentro. E a ideia que tem se trazido através dessa expressão de alguns pensadores é que grande parte da nossa exaustão, grande parte do nosso cansaço, não é porque nós sofremos pressão de alguém que está fora de nós, é por causa da pressão que vem de dentro. Vocês sabem que, quando eu fui para a faculdade de teologia, a gente tinha que viver num alojamento, né? Eu fui morar num alojamento com outros 30 rapazes. Era uma loucura. Vocês imaginam o que era isso? E uma vez por semana era o dia da faxina, né? Então, cada um ganhava um setor. E aí, primeira semana que eu estava lá, e assim, meus pais foram muito bons pais, mas a minha mãe nunca cobrou muita questão de serviço doméstico da gente, né? E eu fui para o primeiro dia de faxina. E aí caiu no chuveiro. Peguei balde, que boa, e tudo mais, escova, esfregamos lá os chuveiros, terminamos. Eu olhei e disse, ficou bom, que chuveiro bem limpo, que chuveiros bem limpos. E aí veio o líder do alojamento, deu uma olhada, foi aqui, olhou para mim e para o meu colega e disse, está horrível, faz de novo. Beleza. Fomos de novo. Pega, esfrega, aí faz todo aquele processo de novo. Vem o líder, de novo, olha para cima para baixo e diz, cara, ainda está muito ruim. Faz de novo. E eu pensei, não é possível, está limpo isso aqui. E aí a gente deu a vida naquele negócio, pegamos as escovas, as esponjas, e agora nós vamos mostrar o que é um chuveiro limpo. E limpamos todo aquele negócio. E no final veio o líder do alojamento, terceira vez, e ele olhou e disse, gurizada, ainda está muito ruim, mas dessa vez passa. Semana que vem vocês melhoram. E depois eu descobri que estava ruim mesmo. Eu pensei que era coisa de calor, sabe? Trate de calor, mas não era ruim mesmo. Só que o que é o negócio? O que eu fui? Eu voltei para o meu quarto xingando ele. Né? E provavelmente ele, o líder do alojamento, foi para o quarto dele me xingando. Mas estava tudo certo. Porque cada um foi para o seu quarto, esfriou a cabeça, e outro dia segue. O problema não é quando a gente sofre uma pressão de alguém de fora. Por quê? Porque daqui a pouco essa pessoa vai para um outro lugar e a gente vai para casa e está tudo bem. Sabe, quando o nosso problema era sofrer pressão do nosso chefe, ou de um fornecedor, ou de um cliente, era ruim? Claro que é. Mas 6 horas da tarde a gente ia para casa e o nosso chefe ia para a casa dele, a menos que ele era, sei lá, casado com você, daí é um outro problema. Mas, enfim. Agora, o problema é quando a gente se cobra. O problema é quando a gente limpa aquele chuveiro e diz, não, tá bom. Está muito ruim isso aqui. E a gente vai lá e faz de novo e diz, está muito ruim isso aqui. E a gente vai lá e faz de novo, vai, está muito ruim, mas dessa vez vai assim. Quando é a gente mesmo que faz isso, porque daí, das 6 horas da tarde, o carrasco vai junto comigo. A pressão
quando ela vem de dentro, ela é muito pior porque ela não dá folga. Então, a ideia do burnout é sofrer pressão externa, do burn-in é quando eu sofro pressão interna. A ideia do burnout é, estão exigindo demais de mim. A ideia do burn-in é, eu exijo demais de mim. Eu exijo demais de mim. Não é um chefe te cobrando. Não é um cliente mordendo teu calcanhar. É você mesmo. No burnout, a gente diz que o trabalho me esgotou. No burn-in, eu não me permito parar. Cara, isso é muito a gente, né? Quem nunca se sentou num momento de folga e se sentiu culpado por estar parado? Eu aqui parado, e tem grama para cortar. Eu aqui parado, e tem louça para lavar. Eu aqui parado, e tem que consertar o trinco da porta, que já está um mês daquele jeito. Aí, a gente passa por um problema de saúde, e aí o médico diz, você vai ter que ficar agora 2 semanas parado. E em vez de a gente ficar feliz, dizendo, poxa, finalmente, vou dar uma descansada 2 semanas, a gente fica muito tenso com isso e bravo com isso. Já comprou? E aí a primeira pergunta que a gente faz para o médico, quando a gente vai, por exemplo, marcar uma cirurgia, qual que é? Doutor, quando eu posso voltar a trabalhar? O Mário Sérgio Cortella, ele sugere que a gente mude essa frase. Ele diz que a gente poderia mudar essa frase para, doutor, quando eu posso voltar a pegar meu filho no colo? Acho uma pergunta melhor para se fazer nessa hora. Mas percebe, de acordo com a revista Você S.A., uma revista do Grupo Abril, né? Eles têm uma reportagem de um colunista que está falando justamente sobre essa ideia do burn-in, que é uma ideia mais nova. E a revista fala justamente que burn-in tem a ver com autocobrança exagerada, perfeccionismo, dificuldade de dizer não, necessidade de validação, medo de parar. Cara, é muito difícil alguém que passa tranquilo diante de tudo isso aqui, né? Então, o que eu quero que a gente perceba? Uma das frases que eu mais tenho ouvido nos últimos meses é, eu me cobro demais. E eu acho que isso é um espírito muito da nossa época, eu me cobro demais. E muitas vezes a gente está cansado, exausto, esgotado, justamente não por causa dos outros, não é por causa do trabalho, é por causa de nós mesmos. Porque se o problema for um celular, beleza, não é problema. A gente desliga o celular e coloca no modo avião. Mas o problema é quando eu não me permito desligar o celular. Aí é um problema. Então, grande parte da nossa exaustão e do nosso cansaço não é culpa dos outros. É nós sendo os nossos próprios carrascos. E a gente, justamente, quer, nessa série de mensagens, perceber como a gente pode encontrar leveza diante de diversas situações. Hoje, nós vamos falar sobre como encontrar leveza diante dos problemas, tá bom? Para isso, eu quero trazer para vocês uma história, ela é muito conhecida, mas ela é muito mal interpretada. Vocês já devem ter ouvido falar da história de Davi e Golias, muito provavelmente. Essa história, normalmente, ela é usada, e aí vem, especialmente nessas abordagens de teologia mais coach, assim, sabe? Diz assim, Davi enfrentou os seus gigantes, né? Enfrente também você os seus gigantes, né? Não é essa a ideia do texto. O texto não é um texto sobre o nosso próprio potencial. Essa é uma história sobre insuficiência. Para a gente entender Davi e Golias, antes a gente tem que entender um outro personagem que é mais desconhecido. Saul. Saul entra em cena no Antigo Testamento, quando o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, está querendo um rei. De acordo com o texto bíblico, eles queriam um rei para serem como as outras nações, e eles queriam ter alguém que os liderasse em combate. Então, eles escolhem Saul. E Saul era o mais alto e mais forte do seu povo. A Bíblia fala em 2 momentos, quando ela reforça uma ideia, porque é uma ideia importante, a Bíblia fala em 2 momentos que Saul era tão alto, que os mais altos batiam no seu ombro. Você já imaginou isso aí, cara? Deve ser bom, né? Cara assim, não precisava voar não podia voar de classe econômica. Não tem como, não cabe.
né? Você imagina, os mais altos batiam no seu ombro. Pega um cara alto, chegava no ombro do Saul. Eu lembro que na época de faculdade, eu tinha um amigo que era muito alto. Ele era o mais alto da nossa turma. E ele era bem grande. E ele falava que da família dele, ele era o menorzinho. Ele era o baixinho da turma. Ele era o mais alto de nós e o baixinho da família. E ele falou uma vez para nós que o tio grande dele, o maior dos tios, tinha de carro um Fusca. Eu estou até hoje tentando entender como isso acontecia, né? Como ele cabia dentro do Fusca. Minha teoria é que ele tirou o banco e sentou no banco de trás. Eu acho, única forma. Enfim, Saul era assim, o mais alto dos mais altos, o mais forte dos mais fortes. E ele vai seguindo a vida dele como rei, aliás, um rei ruim. Deus acaba rompendo essa relação com ele. Mas, em 1 Samuel, capítulo 17, nós encontramos o seguinte relato. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Aí vem Golias. E aquele rei, Saul, que era o mais alto, treme de medo. Esse Golias chega para eles e diz assim: nós não precisamos fazer guerra. Vocês mandam o mais alto dos guerreiros de vocês, o mais forte, e luta comigo. Quem ganhar, ganhou a guerra. Pronto. E nessa hora, provavelmente, todo mundo olha para o Saul, que era o maior, e Saul corre. E acrescentou: eu desafio hoje todas as tropas de Israel, mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, olha, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. E aquele homem alto fugiu para sua tenda. Percebe? Essa é uma história não de poder e suficiência, não é uma história de você consegue superar todos os seus desafios, é uma história, pelo contrário, que diz: a gente pode ser grande e forte, mas ainda assim haverão desafios que irão nos superar. Nossa, Jorge, né? De vir para o culto para ficar motivado, né? Eu não tenho vocação para coach, eu acho, né? Mas é verdade. Essa história diz que por mais que nós sejamos grandes, fortes nas nossas áreas, haverão desafios que nós nos sentiremos pequenos. Haverão desafios onde nós perceberemos o nosso limite. Haverão desafios que nós nos sentiremos insuficientes. Haverão desafios que nós teremos vontade de nos escondermos na nossa tenda, na nossa casa e não sairmos de lá. E você já deve ter passado por isso. Saul foi um cara que venceu muitos desafios, mas vem agora um ainda maior. Essa semana, refletindo nos gigantes que a gente enfrenta, eu lembrei de um gigante que me atormentou muito quando eu era pequeno, quando eu era criança. Eu estudava numa escola particular, e quando eu era criança pequena, né? E a escola se chamava Colégio Solar do Chapeuzinho Vermelho. Eu tinha uma vergonha no nome da minha escola. Onde é que você estuda? No Chapeuzinho Vermelho. Mas tudo bem, era uma escola boa, e no bairro onde a gente morava era melhor, e a gente estava matriculado lá. Só que, no final de cada ano, quando eles reuniam os alunos da escola toda e os pais, e entregavam os boletins. E os alunos de melhor média ganhavam uma medalha de ouro, e era uma medalha de ouro muito legal. A segunda melhor média ganhava medalha de prata, a terceira melhor média ganhava medalha de bronze, ali na frente de todo mundo. E para minha desgraça, eu tinha um irmão mais velho, que era muito inteligente. Tem doutorado, trabalha na Petrobras hoje, assim, um cara... E ele foi na minha frente e foi detonando geral, e pegando um monte de medalha de ouro. E aí, quando chegou a minha vez, isso valia a partir da primeira série, eu pensei: agora é comigo. E eu fiquei imaginando, se meu irmão conseguiu um monte de medalha de ouro, eu também preciso conseguir. Meus pais estão acostumados a pegar medalha. E agora? Agora depende de mim. E aí eu queria só que vocês percebessem uma coisa. Às vezes os gigantes interiores que a gente tem, que nos cobram, que nos pressionam,
que nos assustam, que nos atormentam, nem sempre são grandes coisas, nem sempre são grandes projetos. Às vezes, pode ser uma frase dos nossos pais que a gente não processou bem. Às vezes pode ser uma frase que nem mesmo foi dita, porque meus pais nunca disseram para mim, você precisa ganhar medalha, olha lá teu irmão. Nunca falaram. Mas eu pensava, eles querem que eu ganhe medalha, mas era eu que pensava. E eu tenho certeza que se eu fosse dizer para eles, desse meu tormento que era com essas medalhas, eles iam dar risada e dizer, filho, para, que besteira. Nós vamos te amar de qualquer jeito, com medalha ou sem. Você já é medalha de ouro para a gente, eu tenho certeza. Mas a gente vai se colocando essas cargas. E eu coloquei na minha mente, no meu coração, que eu precisava tirar a medalha de ouro. E para minha infelicidade, sempre tinha alguém que rivalizava comigo. Cara, é impressionante. Tinha 30 alunos, 25 estavam lá comendo mosca, né? Mas aí tinha uns 5 que levavam a coisa a sério. Eu pensava, não é possível, mas sempre tinha um que rivalizava. E quando iria eventualmente essa pessoa sair da escola, vinha outro, mas sempre tinha um. E eu colecionei medalhas, de segundo e de terceiro. É tão bom ser vice-campeão, né? Quem gosta? Ah, beleza, né? E aí, surgiu uma válvula de escape, uma outra escola. Tinha uma escola que meus pais estavam pensando em me colocar no segundo grau, mas eu pressionei eles para a gente sair mais cedo. E eu saí na 7ª série e fui para uma escola pública. Muito legal, porque era em Florianópolis, daí eu tinha que ir para a capital, né? E aí era uma escola muito grande, tinha um nome decente pelo menos, não era Chapeuzinho Vermelho. Então era muito melhor, né? Eu estava realizado. Mas a melhor coisa era no final do ano não tinha nada de medalha. Meus pais nem precisavam ir para a escola. 4 anos de folga, 4 anos leves. Veio o terceirão, outra escola particular. E aí eu descobri que eles tinham um prêmio de primeiro lugar. Pensei, que coisa. Lá vou eu de novo. E aí eu descobri que era uma rede de 5 escolas. Que eles só davam um prêmio de primeiro lugar para o melhor aluno das 5 escolas. Mas era o meu último ano da escola regular, antes da faculdade. Eu pensei, vamos mandar bala. E eu me esforcei, me empenhei, estudei pra caramba. E aí eu pensei, como é que eu vou tirar nota boa em educação física? Porque matemática vai lá, mas educação física não dá. O pessoal aqui já me viu jogando vôlei. Vocês sabem que é uma tragédia. E aí eu fiz um plano para educação física. Eu cheguei para o professor, eu tinha 2 aulas de educação física na semana. Eu disse, professor, eu poderia vir em outras aulas que não são minhas? E o professor olhou para mim, acho que nunca um aluno fez essa pergunta para ele, né? Ele não sabia o que falar. Ele disse, tá, pode. E aí, eu tinha 2 aulas por semana, mas eu ia 4 vezes na aula. Chegou no final do semestre, ele não teve alternativa a não ser me dar 10 em educação física, primeiro 10 da minha história em educação física. E aquele ano foi indo, foi uma beleza. Chegou no final, formatura e o momento da premiação. E eles chamaram o aluno que ganhou, então, a premiação de primeiro lugar. E fui eu. Chegou o meu momento. 17 anos esperando. Fui para o palco. Primeiro lugar. Chamaram meus pais para receber a plaquinha. E eu pensei, cara, agora sim eu cheguei lá. Eu posso ficar em paz. Mas eu descobri que essa paz durava muito pouco. Porque logo depois, mas foi dias depois, vinha o vestibular. E desculpa dizer, mas o vestibular era um gigante maior ainda, que me bateu muito mais forte do que o terceiro lugar. E aí depois do vestibular, pensamos, agora estou tranquilo, passei no vestibular. Aí vem a faculdade, que é um gigante muito maior e te bate muito mais forte. Eu vejo a galera hoje comemorando que passou no vestibular, eu penso, não sabe de nada. Se soubesse, não comemorava. E aí você termina a faculdade, você pensa, não, agora eu estou resolvido. Aí vem o mercado de trabalho, que é um gigante muito maior, e te bate muito mais forte. Sempre vão vir gigantes, e sempre vão vir momentos onde a gente vai se sentir pequeno, não importa quão triunfal a gente tenha conseguido ir, não importa o quanto a gente tenha conseguido. É uma coisa aqui dentro. A gente quer ser o salvador da situação.
E essa história toda, ela nos mostra que existe uma alternativa. Ao invés da gente fingir que a gente é suficiente, a gente pode reconhecer os nossos limites. Reconhecer que as nossas forças são limitadas. Sabe, a gente vive na época do excesso da positividade, né? Eu posso qualquer coisa, mas a gente tem limite. E a gente gasta muito tempo tentando fingir que a gente não tem. A gente gasta muito tempo fingindo suficiência na nossa insuficiência. Brené Brown, autora do livro Coragem para Ser Imperfeito e de muitos outros, ela fala: corremos atrás do nosso valor vestindo a armadura emocional do perfeccionismo. Olha só, perfeccionismo não é o mesmo que buscar o seu melhor. É a crença de que se vivermos, parecermos e agirmos perfeitamente, podemos minimizar ou evitar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. Ela está falando que perfeccionismo não é questão de excelência. Perfeccionismo é uma questão de aceitação. É uma pergunta. Perfeccionismo não é a gente querendo ser bom para fazer um bom trabalho. É nós aqui dentro querendo mostrar que a gente é gigante. A Brené, ela continua, ela diz: a autenticidade é a prática diária de deixar ir quem pensamos que deveríamos ser e abraçar quem somos. Por isso, esse primeiro tópico, não se preocupa, vai melhorar, tá? Não vai embora agora, né? Porque tem a parte boa ainda, tá? Mas a primeira parte é: você é insuficiente. Nós somos insuficientes. Haverão momentos, por maiores que nós sejamos nas nossas áreas, que nós nos sentiremos pequenos e amedrontados. Faz parte. Essa é a experiência humana. E você não precisa fingir que você é suficiente. E não tem problema você não ser um gigante. Mas aí vem. Surge um moço chamado Davi. E o Davi é interessante, porque o Saul lá foi um cara muito ruim com Deus, e Deus disse: chega, esse cara não dá mais para rei. E ele manda o profeta Samuel, diz: Samuel, precisamos de um outro rei, vai até na casa de Jessé, lá em Belém, Judá, e um dos filhos do Jessé vai ser um novo rei. Samuel vai e ele diz: beleza, Jessé, quero ver teus filhos. O primeiro filho, o mais velho, era grande e forte, e o Samuel fala no texto bíblico que ele pensa: é esse, só pode ser esse, grande e forte. E aí Deus fala: não é. E ele acrescenta: olha só, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ei, não precisa ser grande e forte. Deus vê de uma forma diferente. Diferente da sociedade. E aí, o Jessé vai mandando um filho e outro, de repente passam 7 filhos, e Deus fala para o Samuel: não é nenhum desses. E Samuel fala: então, Jessé, não tem mais nenhum, porque já passaram 7, todos eles grandes e fortes e nada. E aí o Jessé diz: tem mais um. Mas ele é pastor de ovelhas, ele não é guerreiro. Ele é pastor de ovelhas. O texto fala: ele é de boa aparência. E a gente pensa que é elogio, mas naquela cultura, boa aparência não era elogio, era uma cultura não de estética, era uma cultura de força. Boa aparência é a mesma coisa que dizer ele é frágil. Não é o rei que vocês estão procurando. E aí Deus diz para Samuel: manda vir, porque é esse mesmo. E aí, um capítulo depois, o Davi chega justamente naquela situação do gigante Golias, que está todo mundo com medo, e olha só como ele lida. Olha só, Davi disse a Saul, 1 Samuel 17, 32 a 37, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade, não dá, você é insuficiente. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso.
esse filisteu incircunciso como um deles, pois desafiou o Senhor dos Exércitos. E a gente pensa, Davi está se achando o suficiente, o capaz, mas olha só o que ele diz depois: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. O Davi não tem uma autoconfiança, ele tem uma confiança em Deus. Ele está dizendo, eu vou, mas não porque eu posso, porque eu consigo, mas porque o Senhor que me ajudou tantas outras vezes, continua caminhando comigo. É interessante, mas justamente o perceber a nossa insuficiência é exatamente o que nos abre para perceber um Deus muito mais do que suficiente, todo-poderoso que caminha com a gente. Perceba, depois tem uma história bem interessante que Saul tenta colocar a armadura dele em Davi não consegue nem andar. Parece que é justamente isso, sabe? A sociedade tentando colocar Davi dentro da sua norma, dentro da sua cultura. Você precisa ser grande e forte. E Davi se recusa, ele diz: não, eu vou do meu jeito. E ele pega uma funda e as pedrinhas, porque era o que ele usava. Então, diante disso, o que eu quero que vocês percebam? Deus não escolheu Davi porque depois de ele matar o gigante, não. Deus escolheu o Davi quando ele ainda era um pastor de ovelhas, frágil. De alguma forma existe um Deus todo-poderoso, mas esse Deus todo-poderoso, ele não escolhe andar junto com os fortes e os vitoriosos. Esse Deus todo-poderoso escolhe andar com aqueles que admitem a sua insuficiência e se apegam a Ele. A esses, Deus vai junto. Reconheça a sua insuficiência. E diante disso, se apegue àquele que é mais que suficiente. Sabe, gente, eu creio que o que nos pressiona dentro de nós, a autocobrança que existe dentro de nós, é um sentimento muito forte de que nós devemos ser os salvadores. Sabe, existe um sentimento dentro de mim, de você, de que nós precisamos ser o salvador do nosso casamento, de que eu preciso ser o salvador do meu trabalho, de que eu preciso ser o salvador da minha família, de que eu preciso ser o salvador dos meus filhos. Existe dentro de nós um sentimento muito forte de que nós precisamos ser os nossos próprios salvadores. Aquela minha briga lá no começo, pelas minhas medalhas, era uma tentativa minha, e eu não sabia, de ser o meu próprio salvador. E eu pensava que a medalha de ouro ia ser a redenção, mas ela não era. Eu queria, ano após ano, fazer a vida valer a pena e mostrar que eu era alguém. Eu estava querendo ser o meu salvador. Mas o que essa história nos ensina é que justamente no momento em que a gente admite que a gente não é o salvador, nós aprendemos a conhecer o verdadeiro salvador. E nos apegamos a Ele. Ao invés de dizer, eu sou a solução dos meus filhos, eu sou a solução da minha vida, eu sou a solução do meu marido, eu sou a solução do meu trabalho, a gente começa a dizer, eu não sou. Talvez eu até queria ser, mas eu não sou. Mas o Salvador, o verdadeiro Salvador, caminha comigo. E eu posso diariamente colocar essas questões diante dele. Então, essa história aponta muito mais do que Davi. E a gente está chegando no final. Porque Davi aqui, ele derrota o gigante. E a gente chega à conclusão, então, que Davi foi suficiente. Olha só, matou o gigante. Mas não é. Davi, com todo respeito, foi um ótimo rei, mas foi um péssimo pai. Foi um péssimo marido. Teve um caso seríssimo de adultério. Teve um momento que ele quis construir um templo para Deus.
Olha só, né? Também bem sintonizado com o nosso momento de igreja. Quis construir um templo para Deus. E Deus disse, não, você não pode, porque tem sangue demais nas tuas mãos. Você é alguém muito violento. Davi não era suficiente. Mas um dia, veio um descendente de Davi, que nós conhecemos, que era completamente suficiente. Que enfrentou um gigante muito maior do que Golias. Esse gigante se chamava morte, se chamava pecado. E esse descendente de Davi, que é Jesus, ele não só arriscou a sua vida para salvar o seu povo, ele entregou a sua vida e depois a retomou na ressurreição. Esse é o verdadeiro herói. Diante de Deus, por melhores que nós sejamos, essa talvez é a mensagem mais simples do Evangelho. Nós nunca seremos suficientes. Mas aquele que foi verdadeiramente suficiente assumiu o nosso lugar numa cruz. E trocou de lugar com a gente. E agora, a partir de Jesus, Deus nos vê como seu único filho. Deus nos vê como suficientes. E esse Salvador caminha do nosso lado. E sempre que nós encontramos o nosso limite, nós podemos encontrá-lo. E sempre que nós encontramos a nossa insuficiência, nosso coração se abre para recebê-lo. O segredo não é bater no peito e dizer eu posso. O segredo é dobrar os joelhos e dizer, Senhor, tu podes, eu entrego a ti. Avalie no teu coração como você tem lidado com a pressão do teu desempenho. Você está correndo atrás de medalha, atrás de medalha, atrás de medalha, pensando que a próxima vai ser a tua redenção? Não vai. Não vai. Tenho reconhecido meus limites ou usado defesas que tornam a vida ainda mais pesada. Queria te convidar para decidir. E eu falo isso por mim, passa por mim. Para mim é difícil, mas é algo onde eu tenho encontrado uma leveza gigante. Decida reconhecer a sua insuficiência. Decida se apegar àquele que é mais que suficiente, Jesus. E decida descansar na graça de Deus. Vocês sabem que às vezes eu vejo vocês com problemas. Eu queria muito poder fazer mais por vocês. Às vezes eu me cobro fazer mais. Como eu queria ser um pastor suficiente, mas eu não sou. Mas eu conheço aquele que é. E a gente vai continuar buscando ele juntos. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!